E aí, curiosos, sejam bem-vindos! A Idade Média ou Idade Medieval, também chamada de Idade das Trevas, foi um período histórico entre os séculos 5 e 15, conhecido por seus castelos, feudalismo, peste negra, entre outras coisas. Este tempo também foi marcado pela forte influência da igreja e métodos de punição que envolvia tortura e crueldade. E se você tem estômago forte, eu te convido a conhecer as 10 piores torturas da Idade Média. O balcão era uma sentença que envolvia o desmembramento. Esse método era usado para interrogatório, em que a vítima era deitada em um tipo de estante de madeira e com seus braços e pernas amarrados. Tinham seus membros deslocados por roldanas que em alguns casos eram arrancados. Caixão de tortura. Com certeza essa punição servia de exemplo para qualquer pessoa que pensasse em blasfemar ou roubar, pois o caixão de tortura era um tipo de gaiola de ferro, muito apertada, onde ficavam expostos os ladrões e blasfemadores. As pessoas que sofriam essa pena levavam muitos dias para morrer, por fome ou desidratação. Garrote espanhol. Bastante usado na Inquisição Espanhola até o ano de 1975. O garrote espanhol asfixiava as vítimas por meio de uma corda que era apertada pelo torturador. Para que a morte demorasse a chegar, os responsáveis pela tortura apertavam a corda lentamente. Assim podiam arrancar informações dos acusados. Empalamento. Um dos mais conhecidos métodos de tortura. O empalamento era um horrível destino para os azarados que passavam por isso. Consistia na penetração do corpo por meio de uma grande estaca, que geralmente era enfiada no ânus, e pelo peso atravessava o corpo até sair na boca. Esse sofrimento podia durar 3 dias, até acabar na morte do infeliz. Estripador de seios. Já deu para perceber que sadismo era um forte dos criadores desses métodos. E o estripador de seios não desapontava no requisito de crueldade, pois era um instrumento usado em casos de bruxaria e adultério. A ferramenta era aquecida e usada para arrancar as mamas das acusadas, que acabavam morrendo pelo sangramento ou infecções. Pera da angústia. A pera da angústia, apesar do nome não sugestivo, era uma das formas mais brutais de tortura, usada com homens sexuais e blasfemadores. O objeto em formato de pera era enfiado nos orifícios anais ou nas bocas dos torturados. Então o mecanismo era acionado e ele expandia de tamanho, e assim causando graves lesões internas. Serra. Muito comum e usada para arrancar confissões dos acusados. Nessa técnica, as pessoas eram amarradas de cabeça para baixo e com as pernas abertas. Então uma serra enorme, movida por 2 torturadores, descia no meio das pernas até partir o corpo inteiro. E apesar de afiada, a serra levava horas para atravessar o condenado. Esmagar a cabeça. Como o próprio nome diz, o esmagador de cabeça era um sistema rudimentar, onde um capacete e um apoio para o queixo eram usados para comprimir o rosto e a cabeça das vítimas. Quando acionado, a estrutura quebrava a mandíbula, amassava o crânio e, em alguns casos, faziam até os olhos pularem para fora das órbitas. Roda de tortura. Parecido com o método de empalação, um berço de Judas ou cadeira de Judas conseguia ser a pior. Nessa técnica sádica, a vítima era amarrada e sentada em cima de uma pirâmide de madeira, que tinha pesos colocados em seus pés para que o processo acontecesse mais rápido. Dessa forma, tinha seus ânus ou vaginas alargados por dias, até que a morte chegasse. Meu amigo, se você chegou até aqui, você pôde perceber que o ser humano é muito criativo para maldades. Mas você pode estar aí fazendo bem, deixando aquele like maroto.